Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, com cada um de vocês nessa manhã, e que o Espírito Santo esteja conosco também nesse momento, quando queremos meditar na palavra do Senhor. O que significa ser participante de Cristo? Seria participar das coisas que Ele fez e viveu? De certa forma, sim. Ou em tese, nós podemos dizer que ser participante de Cristo é ser um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo. Diríamos então que todos nós somos participantes de Cristo. Não é verdade? Porque somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Nós lemos uma nota que nós temos na Bíblia da Reforma, a Bíblia de Estudos da Reforma, que diz assim: nisso nós somos irmãos na fé e parceiros com Cristo. Como diz, por exemplo, no capítulo 1 de Hebreus, quando lá fala da diferença de Cristo e dos anjos. Cristo é o Filho e os anjos apenas ministradores a favor dos herdeiros. Cristo é o herdeiro. Quem tem herança é o Filho. E se nós somos então irmãos na fé e parceiros de Cristo, somos participantes de Cristo. Diz o versículo 1, aliás, o versículo 14 do capítulo 1, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ser participantes de Cristo é ser herdeiros da salvação. Salvação que nos acompanha desde o dia do nosso batismo, quando a palavra ligada à água gera um novo nascimento para recebermos perdão, vida e salvação. Na primeira epístola a Pedro, no capítulo 3, quando lá se fala do batismo comparado ao dilúvio, o batismo se torna ali salvador. Diz o texto, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês. Não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 20 a 21. O dilúvio, símbolo do batismo, salvou Noé e toda a sua família. E salvou eles da tragédia do pecado, que havia ali corrompido toda a humanidade. O batismo também nos salva da perdição. O que isso implica para nós? Como filhos de Deus, como seguidores de Cristo, como discípulos, como participantes de Cristo. Significa que diariamente nós temos diante de nós um exercício como renascidos espirituais a viver, como participantes de Cristo que guardam a confiança firme até o fim. Martinho Lutero, quando explica e nos ensina a respeito do batismo, na sua quarta parte, Lutero responde à pergunta: o que significa esse batizar com água? Ele diz: significa que o velho homem em nós, por contrição e arrependimento diários, deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejos.
guardar a confiança firmes até o fim, é esse exercício. E aí a explicação segue dizendo: e por sua vez sair e ressurgir diariamente novo homem, que viva em justiça e pureza diante de Deus eternamente. O versículo 14 que nós destacamos e do qual nós tiramos esse tema, ele diz assim: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como nós nos tornamos então participantes de Cristo? É pelo novo nascimento, pelo batismo, ali quando é gerada a fé. Ser participante de Cristo tem na palavra um se, ou no caso de guardar firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Por isso esse apelo: guardemos a confiança firmes até o fim, porque nós fomos feitos participantes de Cristo pelo novo nascimento. Nosso velho ser, ele vai querer dizer não a tudo isso. Mas a palavra também nos alerta, dizendo no versículo 15: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Martinho Lutero, explicando esse versículo que nos chama a atenção para não endurecer o coração, ele diz: tendo iniciado alegremente assim como eles, temamos para que não abandonemos a confiança inicial, desertando como eles abandonaram e desertaram. Estimados irmãos e irmãs, o autor de Hebreus leva os seus ouvintes e também a cada um de nós a reflexão do que aconteceu com o povo de Deus ali na saída do Egito. E aí diz o texto aqui: e quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Essa é a rebelião da qual fala no versículo 15. E aí ele diz: não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Sim, estimados irmãos e irmãs, o povo de Deus no passado, por causa da sua incredulidade, perdeu o que Deus havia prometido. E aqui a ênfase do autor de Hebreus é no sentido de que aqueles que experimentaram a bondade de Deus devam perseverar na fé. O povo não perseverou e perdeu o descanso e a herança que Deus queria lhes dar. Eles foram punidos por causa dos seus pecados, por causa da sua incredulidade, sua falta de confiança na promessa de Deus. Quando qualquer coisa ocupar o lugar de Deus e de suas promessas, o fim sempre será trágico. Foi assim com o povo para o qual o profeta Amós anunciou que se afastou de Deus e escolheu trilhar um caminho perverso. E o profeta chama a atenção e diz para eles voltarem para Deus. O profeta diz: busquem o Senhor, busquem aquele que fez, busquem o bem e não o mal, odeiem o mal, amem o bem, promovam a justiça. Sim, esse é o apelo do profeta àquele povo que se afasta de Deus. Participantes de Cristo, guardemos a confiança firme até o fim. Essa é uma palavra que faz eco com o início do nosso texto de hoje lido, de Hebreus, que o Arthur leu para nós. Ele diz:
tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau, descrente, que se afaste do Deus vivo. As coisas que o desejo do coração humano faz, sem escutar Deus. Essa também foi a dificuldade daquele jovem rico, do evangelho que nós ouvimos hoje. Ele tentou buscar em Jesus a aprovação do seu jeito de viver, de forma quase irônica, se ajoelhando, aparentando humildade diante de Jesus. Ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Em outras palavras, ele está dizendo aquilo que Jesus depois lhe diz para fazer. Jesus, eu mereço a salvação, porque sou uma pessoa boa, faço bem, não mato, não adultero, não furto, não dou falso testemunho, não defraudo ninguém, honro pai e mãe. Quantas e quantas vezes o ser humano se acha bom? Aquele jovem, ele era, segundo o seu próprio entendimento, perfeito no cumprimento da lei de Deus, especialmente na segunda tábua. A parte que fala do nosso relacionamento entre nós como seres humanos. Ele se achava perfeito. Mas quando Jesus, diz o texto, olhando para ele com amor, percebendo qual era a grande dificuldade daquele jovem, ele o confronta com o verdadeiro ídolo do seu coração, sugerindo a ele se desfazer de todas as suas riquezas, distribuí-las aos pobres e passar a viver na confiança de Jesus. Mas o jovem não gostou, porque aquele jovem não era participante de Cristo. Ele era participante, sim, das suas posses, das suas riquezas, da sua autossuficiência, da sua arrogância, do seu ídolo. Jesus propõe para ele se desfazer do que o impedia ser participante de Cristo, para ser um seguidor, um discípulo de Jesus. A palavra, ela nos alerta. Se no início do texto de Hebreus, que nós hoje aqui ouvimos, diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Isso é uma palavra de alerta, para mostrar que se nós tomarmos esse caminho da autossuficiência, nós nos afastamos de Deus. Mas ali também tem uma palavra de estímulo que diz: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Agora, não amanhã. A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A advertência para cuidar, para que o pecado não nos domine. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós somos feitos participantes de Cristo, pelo gracioso perdão que nós recebemos nos meios da graça. Guardemos a confiança firmes até o fim, vivendo diariamente a maravilhosa graça que recebemos no dia do nosso batismo, a nova vida em Cristo. E como nos ensina a quarta parte, a respeito do batismo, que fala do viver o batismo no dia a dia de nossas vidas. Essa é a exortação para nós. E só conseguiremos fazer isso porque somos participantes de Cristo. O batizar com água significa que o velho homem em nós, por contrição e arrependimento diários, deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejos, e por sua vez sair e ressurgir diariamente novo homem que vive em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Vivamos como participantes de Cristo, porque Cristo nos fez seus participantes. E guardemos a confiança firme até o fim, porque Ele está conosco,
por sua promessa, todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Coloquemo-nos de pé, e que a paz e o amor de nosso